Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre Angústia, que é um livro publicado originalmente em 2010, mas que chegou aqui ao mercado editorial brasileiro no início de 2024 pela editora JBC. Esse daqui é um livro que reúne 9 contos que foram escritos pelo Hirokatsu Kihara e ilustrados pelo Junji Ito. E para além desses 9 contos, há aqui também um mangá curto que foi roteirizado pelo Hirokatsu Kihara e desenhado pelo Junji Ito, que pelo visto gosta muito desse outro autor, haja vista que os contos de horror da Mimi, que é um mangá do Junji Ito para o qual já tem vídeo aqui no canal, e eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição, esses contos aqui são, na verdade, adaptações de um outro trabalho escrito pelo Hirokatsu Kihara em parceria com o Ishiro Nakayama. Então veja que, pelo visto, esse trabalho conjunto entre o Junji Ito e esse outro autor é bastante frequente. É pena que nenhuma outra editora ainda publicou os livros do próprio Hirokatsu Kihara por aqui, porque seria muito interessante ter também esse complemento por aqui. Porém, existe uma diferença importante aqui entre esses dois livros. Aliás, já começa pela forma, né? Isso daqui é um mangá de fato, e esse daqui é um livro ilustrado com um mangá no final. Mas enfim, ao passo que nos contos de horror da Mimi é possível aos autores, né, tanto os roteiristas quanto o Junji Ito, explorar imagens realmente perturbadoras e mais explícitas, mais violentas, porque esse mangá se baseia em um livro independente do Hirokatsu Kihara. Aqui em Angústia, as artes e mesmo o roteiro desses contos são bem mais leves, porque, conforme o pós-fácil desse livro, esses 9 contos foram publicados originalmente em uma revista cujo público-alvo era mais novo. Então, o destino desses personagens é mais contido quando comparado ao que ocorre em vários dos contos de horror da Mimi aqui. Mas uma coisa que se mantém em ambas as obras é o protagonismo de personagens femininas e a ideia da lenda urbana como um gênero que abrange essas narrativas. E existem aqui, nesses contos, várias características típicas desse gênero textual ou desse gênero discursivo que é a lenda urbana. Então esses contos são breves, eles têm os finais em aberto e sem maiores explicações sobre os eventos sobrenaturais que foram narrados, e principalmente há aqui, e isso é uma grande marca da lenda urbana, a pessoalidade e o anonimato dessas protagonistas. E isso dá a esses contos um caráter de verossimilhança maior na medida em que esses textos anunciam que os eventos narrados se passaram com alguma determinada pessoa, cujo nome verdadeiro nunca nos é revelado. E isso corresponde mais ou menos, pensando aqui no caso das lendas urbanas que circulam pelo Brasil, àquela ideia de que a história que você está contando aconteceu com alguém, mas esse alguém nunca é você, é sempre o amigo do primo, do tio, do sobrinho, do cunhado, do vizinho, né? Então, esse tipo de coisa dá um caráter mais verdadeiro à narrativa. Esse é um elemento muito presente nas lendas urbanas, e isso está presente aqui também nesses 9 contos. Mas há aqui ainda alguns elementos que me pareceram típicos do horror japonês, a julgar pelo que eu conheço do cinema daquele país, tendo em vista que eu não sou um grande conhecedor da literatura de maneira geral, quanto mais da literatura de horror japonesa. Mas esses elementos que eu acabei associando ao horror cinematográfico japonês aparecem aqui principalmente no que se refere ao comportamento meio persecutório dessas assombrações. Então são assombrações que, se você passou por ela na rua, ela vai te acompanhar para o resto da sua vida, pelo visto. Isso também se deve à relação muito forte entre os eventos sobrenaturais e a tecnologia. Neste caso aqui, esse elemento tecnológico é a fotografia, cujo uso é importante em pelo menos 2 contos, e esse recurso
a fotografia como elemento do sobrenatural também aparece aqui, em pelo menos um dos contos de horror da Mimi, e principalmente essa relação que eu fiz também se deve ao modo como esses elementos culturais, como por exemplo feriados e cerimônias religiosas, podem ser a fonte de horror em alguns desses contos aqui, em algumas dessas narrativas. E aí, se você já assistiu filmes como Noroi, por exemplo, que é um dos meus filmes favoritos da vida, pensando, né, no cinema de horror, você há de se lembrar que esses 3 elementos que eu acabei de citar, que é esse fantasma que persegue, esse uso da tecnologia e, principalmente, essa ideia de que existe uma relação muito forte com alguns elementos religiosos ou culturais do Japão, tudo isso está presente lá em Noroi de maneira muito efetiva. Então, porque aquele filme, na verdade, ele se constrói como um falso documentário. Aliás, se você nunca assistiu Noroi, ele está disponível completo aqui no YouTube. Eu vou deixar o link para ele na descrição também. Mas esse vídeo não é sobre Noroi, né? É sobre aqui o Angústia do Hirokazu Sukihara com o Junji Ito. Mas o fato é que eu me lembrei bastante de Noroi, porque várias das coisas que aparecem lá vários dos elementos estruturais presentes lá naquele filme estão de alguma maneira dispostos aqui também, o que me fez pensar que talvez o horror japonês tenha ali algumas características muito particulares. Quanto ao título do livro, eu poderia muito bem aqui falar sobre o conceito de angústia para os existencialistas, por exemplo, mas eu vou me ater ao significado mesmo da palavra angústia, que quer dizer estreitar, apertar, sufocar, etc. Estar angustiado é estar com esse nó na garganta, né? E essa ideia de algo sufocando os personagens vai aparecer aqui em termos metafóricos, quando a gente pensa nas situações vividas pelas protagonistas. Essa sensação de sufocamento vai aparecer aqui em termos espaciais, porque vários desses contos se passam em corredores, bibliotecas, quartos fechados, ou então no espaço estreito de uma fotografia que revela mais ou menos do que aquilo que deveria revelar. E essa ideia de sufocamento dos personagens aparece literalmente mesmo quando a gente pensa que alguns desses contos envolvem um caroço que aparece no pescoço de uma personagem, ou então o fantasma de uma pessoa que se enforcou, né? Então ele morreu ali com... essa pessoa morreu com uma corda estreitando, sufocando o pescoço, ou então uma casa que é incendiada e o incêndio gera fumaça que, por sua vez, é algo que acaba sufocando as pessoas. E aí, veja, como esses contos são bastante curtos, eu vou falar aqui brevemente de cada um deles, tentando não revelar muito sobre as suas tramas. Cada conto é chamado aqui de Angústia e, para além disso, cada um desses contos tem também um subtítulo mais específico. Então, primeira angústia, o rosto, segunda angústia, sei lá, o oceano e por aí vai, né? E aí, veja, como alguns desses subtítulos estão em japonês, que é um idioma que eu não conheço, eu vou aqui chamar cada conto de angústia mesmo. Então, na primeira angústia, a gente acompanha um casal que se muda para uma cidade litorânea e constrói ali uma casa em um lugar aparentemente paradisíaco. O problema é que, com o tempo, a mulher desse casal passa a agir de um jeito bastante estranho, até chegar ao ponto de marcas estranhas aparecerem pelo corpo dela, o que faz com que o marido a leve até um templo budista para tentar resolver tudo isso, e é nesse outro lugar que se descobre que, aparentemente, esse casal foi morar em uma região não tão auspiciosa assim. Já a segunda angústia fala sobre o fantasma de uma garotinha que assombra uma biblioteca que, por isso mesmo, tem que passar por um ritual de exorcismo que eu não direi se deu certo ou não. A terceira angústia acompanha um grupo de amigas que foi passar as férias em uma dessas cidadezinhas pequenas em que nada acontece depois que anoitece, o que faz com que essas adolescentes, cheias de vitalidade, resolvam passear durante a noite para tentar se distrair do tédio.
Em um desses passeios, elas acabam se deparando com algumas luzes estranhas no céu e decidem ir ver o que está acontecendo, né? Ver do que se trata esse estranho evento. A quarta angústia fala sobre uma data que existe no Japão, e acredita-se que essa data marca o dia em que os mortos podem transitar livremente pelo mundo dos vivos, e inclusive nessa data em específica, os mortos podem voltar para a casa de suas respectivas famílias. A protagonista desse conto vê durante essa data, durante essa festividade, o fantasma do seu antigo vizinho. De início, ela até se esquece que esse homem morreu, então ela demora um pouco para perceber que aquilo que ela está vendo é um fantasma, e a partir desse evento, essa protagonista passa a ter cada vez mais certeza não só da presença do sobrenatural no cotidiano, mas também ela passa a ter certeza que esse vizinho quer avisar alguma coisa aos seus familiares. Então esse é um conto bastante interessante também, por conta dessa indistinção entre os vivos e os mortos aqui. A quinta angústia acompanha um grupo de teatro que encontra uma caixa com uma marionete e com um roteiro da peça Pinóquio, e aí esse grupo decide montar essa peça para fazer uma apresentação. Porém, a protagonista do conto, que é quem foi escalada para controlar o boneco usando uma roupa toda preta, essa protagonista logo percebe que tem algo de muito errado com essa marionete, de modo que não dá para saber ali quem é que controla e quem é que está sendo controlado nessa história toda. A sexta angústia aqui do livro fala sobre uma festa universitária que reúne estudantes de duas instituições diferentes, e uma dessas estudantes é uma mulher maravilhosa, mas que nunca conversa com as pessoas e sempre mantém assim um distanciamento meio incômodo. Então, por exemplo, tem um determinado momento em que as pessoas decidem fazer uma dança e ela participa dessa dança, mas sempre com um semblante meio aéreo, como se ela não estivesse de fato ali presente. Só que ainda assim, apesar desse tom meio blasé, essa moça é muito bonita e chama muita atenção de todo mundo, né? E aí, depois que essa festa acaba, o protagonista e o seu grupo de amigos descobrem que essa moça não é bem aquilo que parecia ser, e eu não vou revelar a verdadeira, enfim, a natureza dessa moça aqui para vocês. A sétima angústia fala sobre o fantasma de uma menininha que passou a incomodar a filha de uma família às vésperas de uma festividade muito importante ali para aquela região. E quando a mãe dessa menina que está sendo importunada vê esse fantasma, porque de início ela pensa que a filha está apenas brincando, depois ela pensa que a filha está tendo um pesadelo, e aí quando ela chega ao quarto e vê aquele fantasma ali importunando sua filha, essa mãe se lembra de um evento bem trágico do passado e que envolve justamente aquela mesma festividade para a qual sua filhinha estava se preparando. A oitava angústia tem como protagonista uma jovem que está se preparando para o vestibular e que um belo dia, ao voltar para casa durante uma nevasca, se encontra com uma moça que não apenas está usando ali um vestidinho leve, o que por si só já é bastante estranho, como também está descalça, mesmo em meio à neve. Tudo isso é bastante estranho, mas a coisa vai ficando cada vez pior conforme essa protagonista não consegue mais se esquecer desse encontro tão sinistro. Mas enfim, a nona angústia, que é o nono conto aqui do livro, e que na verdade foi o conto que eu menos gostei, acompanha uma moça que percebe que tem alguma coisa muito errada com a cômoda do quarto dela, e aí de vez em quando algo aparece ali naquela cômoda, mas de início não se sabe se é tudo fruto da imaginação dessa protagonista, porque a primeira vez que ela vê essa aparição, ela está meio dormindo ainda, ou se realmente algo paranormal está acontecendo. O que eu não gostei muito desse conto foi que assim, os outros eles ainda ficavam muito na esfera do factual. Então são histórias que poderiam acontecer de fato. Agora essa última, e isso é uma coisa muito importante na lenda urbana, você tem que acreditar
que aquilo de fato aconteceu. Agora, o que acontece nessa última história aqui realmente não me convenceu nem um pouco. E aí, por fim, nós temos a 10ª Angústia, que é, na verdade, um mangá curto desenhado pelo Junji Ito a partir de um roteiro do Hirokazu Tsukihara, também baseado em uma história supostamente real, em uma lenda urbana. Por quê? Uma coisa que eu esqueci de dizer é que o Hirokazu Tsukihara, pelo que eu entendi, ele é especialista em fazer esse trabalho de coletar histórias assombradas supostamente reais. Então ele entrevista algumas pessoas que viveram eventos sobrenaturais e registra isso de alguma maneira. Então a mesma coisa acontece com os contos de horror da Mimi, com as angústias aqui desse livro e com esse conto no qual Junji Ito se baseou para poder ilustrar esse último mangá aqui. Nele, nós acompanhamos duas amigas que, depois da formatura da faculdade, decidem ir a um hotel muito bem recomendado, só que lá elas se deparam com eventos cada vez mais estranhos, principalmente depois que elas decidem ir ali para uma espécie de sauna que tem nesse lugar. Enfim, Angústia é um livro bem interessante para quem gosta de horror japonês, mas então, assim, quanto às narrativas em si, eu não tenho muitas restrições, com exceção da 9ª Angústia, mas existe algo que me incomodou tremendamente, por mais que eu ache que isso faça parte do projeto editorial desse livro, e esse algo que me incomodou muito foi a diagramação do texto, porque tem várias páginas em que existe, por exemplo, um espaço muito grande entre as linhas, ou então em uma mesma página há letras de tamanhos diferentes, às vezes até em uma palavra só, a palavra começa com a fonte em um tamanho e depois esse tamanho se alterna. E aí eu não entendi muito bem o porquê disso. Particularmente, eu fiquei com a impressão de que parece que a presença das ilustrações aqui nas páginas desconfigurou o texto de alguma maneira. Eu sei que não deve ser o caso, mas foi a impressão que me ficou. E veja que eu não sou uma pessoa que costuma se incomodar muito com esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu não sei se vai dar para ver aí, mas olha aqui nessa página. Nessa página a gente tem várias palavras que são destacadas, e aí de início eu pensei que esse destaque tivesse alguma questão narrativa, fosse parte de fato da narrativa, mas aí depois eu comecei a perceber que não, que é simplesmente algo que acontece ao longo do texto sem maiores explicações ou sem maiores motivos, e aí isso acabou me incomodando. Por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem o texto normal nesta página, e aí na página ao lado existe uma série de espaços entre as linhas, e aí de novo, isso foi uma escolha editorial? Pode até ter sido, mas ainda assim me incomodou um pouco. Tirando esse mero detalhe, fica aqui então a minha recomendação de Angústia. Eu vou deixar na descrição o link para o vídeo que eu fiz sobre os contos de horror da Mimi, e constará na descrição também o link para o meu perfil no Apoia-se. Assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui um agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode ou não quer fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Este canal só pode falar pelo 3º vídeo seguido do Junji Ito, porque há quem o apoie, então fica aqui o meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.